nosso bom dia a todos. Bom dia. Ainda falando um pouco sobre a franquia, como a Adriana bem falou, eu sou o coordenador do GAEROL, do Grupo Espírita Mestre de Amor, do GEMA. Então a gente pode entender a partir daí que o GAEROL é um setor de trabalho, não é uma casa espírita, né? Como nós temos obra do berço, como nós temos evangelização, como nós temos aí atividade da distribuição de alimentos às ruas, nós temos um GAEROL, o GAEROL, que é um setor especializado no tratamento e prevenção da dependência química. Bem, tomando todos os cuidados que foram tratados por Adriana no primeiro momento do nosso estudo, todas as providências, todos os ângulos de observação, tendo todos os esforços levados a efeito no que dizem respeito à casa espírita, à família, à educação das escolas, à participação efetiva do adulto, principalmente no quesito exemplo em relação à criança que está sob a nossa tutela, sob o nosso cuidado, há ainda a possibilidade daquele indivíduo desenvolver a sua questão. Essa questão que pode estar vinculada não só à dependência química, é uma questão que nós estamos agora nos referindo efetivamente a algo, a uma mazela, mas a qualquer outra condição negativa que esse indivíduo pode levar a efeito. Uma vez que somos individualidades, como a Adriana bem tratou, então somos um somatório das nossas existências passadas. E nesse somatório temos coisas boas e coisas ruins. Estamos aqui para não só resgatar as ruins, como também levar a cabo de uma forma mais efusiva aquelas que se apresentam como positivas, porque sabemos que é no somatório das virtudes adquiridas que vamos efetivamente combater os vícios, certo? Mas atentos também que dentro desse processo reencarnacionistas que somos, também há a possibilidade de aquisição de novas mazelas, de acordo com a nossa possível invigilância em determinados setores, certo? E o que é o codependente? Quem é o codependente? Qual é o nosso objetivo hoje aqui para falar da codependência? Quais são as suas limitações de ação? E isso, na verdade, quando nós vamos falar em tratamento, é o que há de mais importante a ser dito. Quais são as limitações de ação dos familiares quando há um membro da família dependente químico? Onde ele pode chegar? Onde a ajuda começa a ser facilitação? O que ele pode realmente fazer? Será que ele pode resolver o problema do outro? Porque uma das características principais do familiar, nesses casos, quando eles chegam para o tratamento, quando eles chegam buscando ajuda, e aí cabe a gente fazer uma observação que o tratamento de um independe do tratamento do outro. O que a gente quer dizer é que um familiar pode estar no tratamento no GAEROL, fazendo trabalho de codependência independente do dependente químico estar fazendo trabalho de recuperação da dependência química e vice-versa. E uma das características principais que essa pessoa pode ter é o fato dela se julgar culpada pelo que está acontecendo. Pergunta corriqueira: onde eu errei? O que eu fiz para que meu filho tenha desenvolvido esse problema? Por que eu? Por que eu? Então isso aí mostra um traço de responsabilidade em relação a ele, talvez mais do que ele supõe. E é isso que nós vamos ver agora.
Nós vamos falar muito da técnica do tratamento, do que é a codependência, mas vamos usar basicamente trechos da nossa doutrina espírita, das nossas obras, para que a gente possa estar bem baseado nesse sentido, ter a observação clara de que uma coisa está diretamente ligada à outra, né? E ter dentro da intenção de mostrar para vocês, né, que as ideias são trazidas pelos nossos mentores através dos tempos. A gente precisa ter realmente um olhar mais técnico, um olhar mais aproximado daquilo que está sendo dito. Então vamos lá. O papel da família na recuperação do dependente químico. Diz-nos Emmanuel em Um Consolador. Os estabelecimentos de ensino, propriamente no mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. E a gente começa a nossa análise já quebrando o estigma de que essa ação efetiva, ela é permanente. O que a gente vai observar é que há um período dentro do processo reencarnatório em que isso se dá de uma forma mais ostensiva, onde as possibilidades de você inserir no indivíduo bases sólidas de cristandade moral são mais eficazes, têm mais propriedade. Método calculado precisamente pelos processos reencarnatórios do mundo que nós vivemos. Possibilidade real dada aos pais diante da responsabilidade que eles assumem dentro dos processos reencarnatórios dos seus filhos. E aí avançamos para esse trecho do Livro dos Espíritos para começarmos a desmistificar essa questão. Ainda sobre o trabalho de prevenção, pegando uma ponte com o último slide que a Adriana apresentou. Pode-se considerar como a missão da paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Eles facilitou a tarefa, dando àquele uma organização, grifo nosso, débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Sabemos assim, e já temos essa notícia dentro do campo espírita das informações, que naquele período da infância, do nascedouro do indivíduo até aproximadamente 7, 8 anos, onde o processo reencarnatório se efetiva na sua totalidade, há paulatinamente, nesse período citado, a aproximação, a conjugação efetiva entre o ser reencarnante, né, e o espírito que está vindo habitar aquele corpo, que já habita aquele corpo, né, dentro do campo do psiquismo, das emoções. Não é que o espírito ainda não esteja reencarnado na sua totalidade, né, ele está reencarnado, mas nesse campo das emoções, no campo do psiquismo, e já vimos que as emoções estão ligadas aos comandos do centro da vontade, aos comandos das escolhas, é permitido um momento de torpor espiritual por parte dos mentores e engenheiros reencarnacionistas, que possibilita aos pais a inserção de bases sólidas de cristandade moral. É onde há efetivamente na criança a noção, a possibilidade dela adquirir informações precisas para o seu desenvolvimento no futuro. E aí, é claro, esse período vai ser utilizado de acordo com aquilo que os pais trouxerem.
E aí temos uma grande responsabilidade realmente daqueles que se predispõem a isso. Certo? Então, se nesse período nós vamos alimentar os nossos filhos com bases que realmente vão direcioná-los ao engrandecimento, aquilo que constrói, efetivamente, quando aquela individualidade realmente assumir a sua posição no mundo, ele vai ter, de forma consistente, uma rota de colisão segura entre qualquer inclinação negativa que ele possa ter e aquilo que foi passado pelos pais, em termos de grandeza moral. E aí cabe lembrar que a responsabilidade dos pais extrapola o quesito informação, porque o exemplo é o que de melhor pode ser oferecido nesse período. O faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, já era, né? Ficou pelo caminho. A criança absorve muito mais o que ela vê, propriamente dito, em termos de ações que os pais têm no dia a dia, do que aquilo que ela ouve. Então não fume porque faz mal com um cigarro na boca, não vai surtir o efeito desejado no campo da informação. Não beba com o copo na mão, idem. E há grande perigo nisso, a Adriana já disse, e já mostrou como e por quê. Que experimentador vai se tornar um dependente químico? Ainda é no seio da família que se inicia ou se iniciam os processos de dependência, na maioria dos casos. Né? Ainda vemos aquele famoso mergulho da chupeta na espuma da bebida. Né? Acredito eu, com menos incidência do que no passado. Mas é porque a gente não pode descaracterizar o avanço que existiu. Né? Eu gosto muito de citar o exemplo, quando eu falo disso, daquele cigarro de chocolate que existia antigamente. Você lembra daquilo? Uhum. Né? Já um maço de cigarro com a foto de um garoto fumando na frente. Né? Eu ganhei muitos maços de cigarro aqui, do meu pai, quando era criança. Né? Onde você pegava o cigarro, descascava, tirava o papelzinho e era um chocolate. Né? Mas antes de comer o chocolate, a gente brincava que estava fumando. A brincadeira era essa. Né? Isso é uma coisa inadmissível nos dias de hoje. A gente não consegue imaginar como que isso existiu um dia, mas, e que isso evidencia que de certa forma houve um avanço na sociedade sobre certos aspectos, houve. Né? Mas efetivamente há um momento em que o indivíduo ele vai assumir a sua posição. Então o que nós estamos querendo dizer? Que o acesso dos pais ele é limitado? Ele é limitado. Ele tem um período riquíssimo, os pais ou outro familiar, né? Mas a gente está pegando primeiro a questão, fazendo a ponte da prevenção, e naturalmente estamos falando dos filhos. A gente tem um período, esse período riquíssimo que nós tratamos, e que a partir daí, com a chegada real daquele indivíduo, né, as coisas mudam. É aquela hora que a criança começa a apresentar aquela frase que ninguém sabe de onde saiu, né, aquele comportamento que ninguém sabe quem ensinou, né, e a gente começa a ver a linha de raciocínio se formando, né, e que o pai geralmente, né, chama a mãe e fala assim: olha só, ele foi passar o fim de semana com a sua mãe, entendeu? E voltou falando. Olha o comportamento que ele apresenta, né?
Então, a sogra é a melhor. Outro dia eu estava até comentando, falando que lá na Nazaré, isso, estava dando banho, porque a gente não sabe onde essas coisas saem, né? Foi impossível não rir na hora, né? Estava dando banho nele, né? Aí estava lavando lá o bumbum dele, né? Aí ele falou assim, pô, maluco, eu tô assado. Ele tem 4 anos. Né? Eu sabia, como que saiu isso? Né? Da escola, não sei, né? Eu falei para minha mulher que foi quando ele voltou da casa da mãe. Ele falou isso. Né? Aí começam a aparecer, né, as reações, né? Ainda 4 anos está começando, né? Ainda tem um período pela frente dele, então a gente tem que estar com a observação afinada a esse respeito. Né? E aí, outro trecho do Livro dos Espíritos para a gente continuar entendendo. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento desses, confirmando aquilo que estávamos falando. Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Dentro do período mais rico que temos, é aquele período que tratamos. Porque eis que chega o grande temor dos pais que têm um comportamento codependente, que é o livre-arbítrio. Nós, pais, gostaríamos de ter o controle que temos no período já citado a vida toda em relação aos filhos. Ou não gostaríamos de tomar todas as decisões por eles, através das experiências que nós já adquirimos, né? Nós, né, naquela posição bem prepotentes, né? Já sabemos o que é bom para o outro, já sabemos a profissão mais indicada, o melhor comportamento, o ambiente mais propício para ele se desenvolver, as escolhas que ele tem que fazer, com quem ele tem que andar, a hora que ele tem que chegar, enfim, nós temos todas as respostas quando o assunto é o outro. O outro. Certo? E aí chega o livre-arbítrio, que é uma condição natural, e a gente sente que perde, de certa forma, o controle em relação àquele indivíduo. Isso significa dizer que, invariavelmente, ele vai fazer as escolhas dele. E nós temos que ter aquela consciência tranquila, que a Adriana também disse, de que fizemos tudo o que foi necessário para que essas escolhas sejam saudáveis. Isso não quer dizer fazer as escolhas por eles, porque eles vão fazer. E se a gente tiver um olhar mais frio em relação a isso, até porque já tivemos essas idades, né? Isso se dá muito antes da maioridade propriamente dita. 18 anos, o indivíduo já está escolhendo onde vai, o que fazer há muito tempo. Há muito tempo. Eu diria que bem antes. Né? Precisar com que idade, mas com 11 anos a gente já escolheu algumas coisas, com 12 anos, né? A gente já mente quando a gente acha necessário mentir, né? Sem entrar no mérito da questão. Então, se a gente tiver um olhar mais frio em relação a isso, a gente vai observar que essa sensação de controle, ela é inexistente quando a gente observa o espírito que vai crescer, se tornar adulto.
E quando isso se torna patológico, começam a aparecer os traços mais evidentes da codependência. É quando essa sensação de controle, é quando esse impulso de quem vai resolver o problema alheio toma uma proporção onde um comportamento apresenta-se doentio pelas evidências que esses comportamentos mostram através dessa prática de inviabilidade, de impossibilidade, conciliado a essa sensação de controle, apresenta o codependente a total negligência às suas relações pessoais. Ou seja, ele passa literalmente a viver a vida do outro. Ele não se condiciona mais. Ele precisa de uma resposta do outro para tomar as suas decisões. Ele deixa de fazer paulatinamente as coisas que ele gosta, aquilo que ele quer fazer, porque o outro apresenta um problema. E que ele, por acreditar doentiamente que ainda tem aquele controle, acha que vai controlar. Então, o codependente em tratamento, muitas vezes a gente pergunta assim, mas há quanto tempo você, não faz as coisas que gosta? Não, mas eu não posso sair de casa, porque se eu sair de casa, ele vai usar droga, ele vai sair também, ele vai fazer alguma coisa que não pode. E a gente diz, mas você estando em casa, ele deixou de fazer alguma coisa disso? Não deixou de fazer. O problema está lá. Então, as evidências do objetivo não atingido começam a impulsionar o comportamento codependente para um estado patológico, onde ele vai literalmente viver a vida do outro. E muitas vezes eles não percebem que esse controle está efetivo. Um outro exemplo que a gente gosta de dar é aquele exemplo do café da manhã, Que a família senta à mesa para tomar o café, aquele clima de tensão, porque o outro ainda não acordou. Então, silêncio, ouvindo os passos chegando à mesa. Silêncio. Silêncio está chegando. Todo mundo sob controle. A gente não sabe como ele está, Então não tem escolha, A escolha é baseada naquilo que ele apresentar. Aí ele senta na mesa e dá um bom dia festivo. Todo mundo relaxa. Bom dia, Vamos tomar café. É o controle efetivo de todas as situações. O que a gente vai evidenciar que, em determinado momento, isso vai virando facilitação ao processo de destruição. Diz-nos alguns estudiosos da codependência que isso vai se agravando tanto, que em algum momento o codependente supõe ser Deus nesse controle. E é muito comum a gente ver a mãe às vezes dizendo assim, mas eu não posso deixar ele morrer. Eu não posso deixar ele morrer. E como eu disse antes, eu tenho um filho de 4 anos. Eu também gostaria de saber como é que faz isso. Como é que eu não deixo ele morrer? Isso está no meu controle?
isso faz parte do meu campo de atuação. É comum a gente ver mães que, sob a ameaça do filho, comum não, vamos dizer assim, já aconteceu, né, que sob a ameaça do filho de estar se dirigindo à boca de fumo para comprar a droga, e o discurso dele é que, se ele for lá, ele está prometido à morte pelos integrantes daquela boca de fumo, a mãe sair para comprar a droga para ele, para que ele não vá. E aí a gente faz uma pergunta, né? Nós fizemos essa pergunta na ocasião. O universo da droga, ele é um universo pesado, denso. Essas coisas existem. Os assassinatos existem. Os desencarnes pelas causas secundárias existem. Os acidentes de trânsito, né? As balas ditas perdidas, né? A loucura, como a Adriana disse, é o desarranjo do chakra frontal e chakra coronário. Faz parte do dia a dia do indivíduo, dentro daquela camada densa de sofrimento que a questão impõe, essas situações, essas notícias. Então, há um convívio muito próximo com essas possibilidades, o que efetivamente não deixa ninguém tranquilo. E o trabalho de codependência jamais tem o objetivo de fazer com que o indivíduo não sinta nada em relação a isso. Não sente tristeza, não sente dor, não sente saudade, se torna uma pessoa totalmente indiferente à ocorrência do outro. Não, não é isso. Tecnicamente falando, o trabalho de codependência objetiva a visualização, a percepção da impossibilidade de ação, o devolver da vida da pessoa, que está completamente bloqueada em relação ao outro, e uma vida mais saudável para ela, que traz no seu bojo o seguinte objetivo: talvez, deixando de ser o facilitador que nós vamos apresentar, ela pode fazer com que aquele indivíduo, com que o dependente químico, perdendo esse facilitador, tenha uma percepção mais fina, mais objetiva do problema que ele mesmo desenvolveu para ele. E que assim ele terá que resolver. Então, o trabalho é basicamente esse. E aí a pergunta que a gente faz à mãe, né, que nós fizemos à mãe dentro dessa situação específica, né, levando em consideração essa proximidade com a dor, que a questão diariamente exerce naquela família, é a seguinte: o desencarne, ele é inevitável. Isso pode acontecer? Pode. Isso pode acontecer com você também, né, no ambiente que você está. Mas muito mais que isso, suportar a dor da perda de um filho que fora vitimado por uma questão dessa natureza seria algo pesado, né? Seria algo muito dolorido, muito denso. Existem famílias que vivenciam isso dia a dia, né? É algo a se fazer um trabalho de não, você não deve sentir nada. Não, não é isso. Agora, se esse filho desencarna com uma overdose com a droga que você comprou,
como que você vai viver com isso? Vai ser mais denso? Vai ser mais nebuloso? Vai. Então é literalmente uma posição assim. Eu, como pai, como mãe, com o amor que eu tenho em relação a você, ou como irmão, ou como esposo, ou como filho, eu não participo do seu processo de suicídio. Não participo. Não participo. E muitas vezes, o que resta ao codependente que está em tratamento é a consciência tranquila nesse ponto restrito, porque não se há de falar muito em tranquilidade, mas a consciência tranquila de que ele não participa da destruição do filho. E que por ter o livre-arbítrio ele está fazendo as escolhas equivocadas. Mas eu não participo disso. O que é pouco dentro do universo. E é por isso que a gente considera o trabalho de codependência a ser realizado com os pais tão difícil quanto o trabalho de recuperação e dependência química. Porque há muita dor envolvida. Há muito pesado. Então, a doutrina espírita admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. E, se ele diz que, praticando o mal, ele cede a uma situação, a uma sugestão estranha e má, em nada lhe diminui a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, o que evidentemente lhe é muito mais fácil do que lutar. Olha a prevenção, a prevenção aparecendo de novo, contra a sua própria natureza. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há, como a Adriana também falou, arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo. Aqui não estamos falando só de processos obsessivos, não. A voz oculta que fala no íntimo são as suas inclinações também, induzindo-o ao mal. Como pode cerrá-los a voz material daquele que lhe fala ostensivamente? A gente gosta de falar isso também porque a culpa no obsessor é, de certa forma, agradável, né? É a culpa do outro, né? A culpa não é minha. Como se um processo de obsessão fosse completamente estanque ao meu comportamento. A dependência química vem mostrar isso ostensivamente nos trabalhos de recuperação. Já era esse papo do obsessor mau e da vítima boazinha. Ali há uma sociedade feita de forma ostensiva. Certa vez estávamos em São Bernardo do Campo conhecendo o trabalho também espírita que trata a dependência química. E sentado à mesa à frente do salão de palestras, junto com o presidente daquela instituição, ele como clarividente, ao entrar um jovem no salão, ele perguntou o seguinte: Ananda, você consegue ver o processo obsessivo que está instalado nesse jovem que entra? Eu falei, não. Acho que ele partiu do princípio clarividente. Falei, não vejo absolutamente nada, só vejo o jovem entrando. Ele, pois bem, eu vou descrever ele rapidamente para você. Daqui da onde eu vejo, eu não sei te dizer quem é o obsessor e quem é o obsidiado.
Tamanha é a simbiose entre os dois. E muitas vezes na nossa reunião mediúnica, conversando com os espíritos que vêm para o atendimento, porque o Gairol também tem a vertente de tratamento espiritual, além da parte técnica, a gente conversa com o espírito obsessor e fala: meu irmão, por favor, por misericórdia, observe a situação que está instalada entre vocês e deixe definitivamente esse que aqui está. E o Espírito diz: deixá-lo como? Você, por favor, peça a ele para me deixar, porque sou eu que estou querendo ir há muito tempo e ele não me deixa, através do vínculo psíquico. Então, não tem isso, né? Nós temos as nossas vozes íntimas, temos as nossas inclinações, somos aquele material que reúne, como dissemos anteriormente, através dos processos reencarnatórios, as nossas questões. Enfim, somos individualidades e somos nós os responsáveis em resolvê-las. E temos a ajuda necessária para isso, muitas vezes, e negligenciamos essa ajuda. Então, quando o pai, a mãe, o irmão, o filho, o marido, a esposa supõem que, pegando a cruz do outro e jogando sobre a sua, que já está em suas costas, ele vai aguentar e, igualmente, vai resolver o problema alheio. Há um grande equívoco nisso. Há um grande equívoco nisso. Então, somos uma individualidade espiritual. Tamanha é essa individualidade, que mesmo quando todos aqueles processos detalhadamente descritos pela Adriana forem negligenciados, nem assim aquele reencarnante está isento das responsabilidades das suas ações no atual processo reencarnatório. Nem quando o gráfico apontar 0 para amor e 0 para disciplina, você pode dizer que a total responsabilidade por aquilo que está acontecendo é dos pais. E sim, daquela individualidade reencarnante. Então, a irresponsabilidade dos genitores, de forma alguma, justifica a falência dos deveres morais por parte da prole Joana de Ângeles, em SOS Família. Dizemos isso para afirmar a base da responsabilidade restrita que a família tem sobre as escolhas do outro. E que se essa responsabilidade pelas escolhas é restrita, igualmente é o poder de ação. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que eles dispensaram? Pergunta 583 do Livro dos Espíritos, ratificando o que estamos dizendo. Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Já sabemos qual é o período propício para isso. Mas a resposta, ela é objetiva, ela é certeira. Não. Não. Já dissemos anteriormente que essa é a maior dificuldade dos pais. É achar que eles são responsáveis.
ignorando essa questão da individualidade. Por isso, tantos apontamentos a esse respeito. A codependência, só para a gente fechar a parte que explica. A codependência é uma situação psicoemocional que se baseia numa falsa sensação de controle em relação ao outro, bem como num comprometimento doentio de soluções para os problemas alheios. O codependente, para tal, anula-se de forma indevida e desnecessária. Ele não guarda relação exclusiva com a dependência química, porém, nestes casos, é muito comum, o que faz com que a maioria das vezes a família se comporte, na tentativa do auxílio, como facilitadora dos processos danosos. Porque, gente, se a gente pegar a essência técnica do trabalho de recuperação de dependência química, um dos fatores principais é a rendição do indivíduo para aderir ao tratamento. A rendição no sentido de que ele não suporta mais a dor que ele está vivenciando. Ele não aguenta, é aquilo que nós chamamos de fundo de poço. Isso se dá de uma forma mais ostensiva no dependente químico disfuncional, que é a última escala de dependência química. Como o nome mesmo já diz, ele é um indivíduo que ou ele está consumindo químico ou ele está buscando mais químicos para consumir. A vida dele basicamente se reúne a isso. E é claro, rodeado de dor, rodeado de desespero, de solidão, de tudo aquilo que caracteriza as questões da dependência química. Num setor puramente técnico, onde, por exemplo, nas Irmandades Anônimas, nós sabemos que existem algumas, o AA, o NA, enfim, nas Irmandades Anônimas, fala-se muito no processo de aceleração do fundo de poço. Ou seja, acelerar a dor, acelerar o desespero, acelerar a falência moral, qualquer tipo de falência que ele possa ter, no sentido de trazer o indivíduo logo e definitivamente para o tratamento que vai salvar a sua atual existência. É claro que isso é um setor puramente técnico. Não conseguimos ver um pai sequer, ou uma mãe sequer, ou um familiar sequer que conseguisse levar isso a cabo. Isso está muito mais no campo teórico da necessidade do indivíduo sentir dor para buscar o tratamento. Muito mais no campo teórico. Mas, deixando de ser o facilitador, o pai pode permitir que isso aconteça, já que o interesse dele, à primeira vista, é que o filho busque o tratamento. Algumas complicações psíquicas e emocionais vão acontecer nesse caso também. A Rosângela Costa Lima, a nossa mentora, o grupo de apoio espírita Rosângela Lima, que é a coordenadora também da Mansão dos Gerações, que é uma colônia no plano espiritual que trata dependentes químicos desencarnados, ela diz também, diga-se de passagem, a Rosângela está no time daqueles que fizeram a formação espírita no Leôncio de Albuquerque. Então, Rosângela, enquanto era encarnada, ela era integrante do GELA, do Leôncio de Albuquerque. Ela desencarnou há um pouco mais de 30 anos, e é a mentora espiritual do Gaiol. Ela diz que a emoção dos indivíduos que estão reencarnados no planeta atualmente é uma emoção extremamente doente. Então, ela, naturalmente, a emoção estando ligada ao comando do centro da vontade, do chakra laríngeo, ela dá, muitas vezes, inclinações
negativas no assunto vontade ao indivíduo. É mais ou menos dizer assim, por ter a emoção doente, muitas vezes o indivíduo tem vontade de fazer aquilo que sabe que destrói, aquilo que sabe que não acrescenta em nada, em qualquer aspecto. No caso do dependente químico, isso é agravado pela questão da dependência química, potencializado. Por isso que o dependente químico chega lá muitas vezes de joelhos pedindo auxílio, ou em todas as vezes, e quando o tratamento começa efetivamente, trava-se uma luta entre a equipe de recuperação e ele mesmo, para que ele não volte a usar a droga. Ora, se foi ele mesmo que foi lá buscar o tratamento para não usar a droga, como que ele começa a travar essa batalha? É a emoção doente, é a inclinação. A explicação espírita já foi dada através dos exemplos que a Adriana deu no chakra laríngeo. Igualmente o codependente. Precisamos imaginar a situação estabelecida como sendo a droga do codependente. Isso é difícil de entender. Isso só mesmo com estudos mais aprofundados, mas equivale a dizer o seguinte: olha que coisa estranha, vamos dizer assim. O codependente busca o tratamento para conseguir livrar-se daquela situação pré-estabelecida. Ao iniciar o tratamento de codependência, ele trava igualmente uma batalha com a equipe de recuperação para que aquela situação não acabe. Você quer estado mais patológico de emoção do que esse? Então quer dizer que o codependente, ele vai sentir falta daquela situação pré-estabelecida, que é a sua zona de conforto, e conforto aí não está ligado intimamente a prazer, né? Da mesma forma que o dependente químico, tirando o aspecto químico que agrava a situação do dependente químico, vai sentir falta da droga. É o momento em que o codependente começa a olhar-se. É o momento que o codependente começa a perceber que o problema dele não é o outro, mas é ele. É o momento que muitas vezes, depois de 20 anos, o marido e a esposa olham um para o outro e começam a vivenciar os seus problemas novamente. E chega um determinado momento do tratamento em que eles, a título de ilustração, eles falam assim: peraí, cadê aquele problema que a gente tinha aqui? É mais fácil, né? Bom, cadê? E aí a gente tem que orientar o dependente químico, muitas vezes, a não cair nas ciladas que os próprios pais criam através da facilitação. Nossa, então a mãe e o pai podem construir a recaída do dependente químico? Podem. Não só podem, como constroem, através da facilitação. Exemplo: o indivíduo está em tratamento. Hábito da ativa dele: os pais viajam e ele fica em casa sozinho e torna a sua casa uma verdadeira farra, vamos dizer assim. O indivíduo entra em recuperação. Os pais vão viajar. O que o pai faz? Fato real. Pega um bolo de dinheiro, o indivíduo com mais ou menos 2 meses de recuperação, não deu nem para esquentar ainda, fala: filho, estou indo viajar com sua mãe. Está aqui um bolo de dinheiro e um bolo de conta para você pagar para mim, por favor, enquanto eu estiver fora. E entra no carro e vai embora. Entra no carro e vai embora.
Ali, felizmente, o indivíduo estava em recuperação e não recaiu. Buscou ajuda e conseguiu contornar aquele problema. Mas ali, a família recriou a sua droga. Recriou a sua preocupação. Eles já não foram mais viajar por fim de semana 2. Eles levaram um problema dentro do carro com eles. E já durante a viagem, né? Eu não sei o que aconteceu, que a gente não conseguiu se divertir nada. Né? A gente já foi no carro assim, meu Deus, eu não devia ter deixado aquele dinheiro. Ele vai usar. Meu Deus do céu. Ele está chegando a pousada. Ele desce na pousada, meu Deus, liga para lá. Não, vamos na piscina, não liga para lá. Vê como é que está. Não, acabou. Acabou para ser. Né? Então, há esse período. Tamanha é a questão da faz suas escolhas sempre de acordo com o comportamento do outro. Não usa critérios nas despesas para a solução do problema alheio, causando caos financeiro. Isso tudo num grau patológico diante da evidência de que sua ação está dando certo. Porque muitas vezes ele faz o seguinte: você gosta de quê? Eu gosto de ir ao cinema. Você gosta... Quantos anos você não vai ao cinema? Você não pega o seu dinheiro e gasta... Quanto tempo você gosta de calçar? Eu gosto de sapato assim, assado. Quanto tempo você não compra um sapato para você? Não lembro. E quantos tênis você comprou que foram trocados na boca de fumo? Perdi a conta. Então, diante das evidências, é que você vai construindo o perfil do codependente. Você gosta de ir ao cinema? Gosto. Qual foi o último filme que você viu? ET, o extraterrestre. 1987. Vamos começar a reativar esses hábitos. Vamos começar a dar atenção para você. Vamos deixar de ser o facilitador. Para você começar a deixar o outro sentir o drama, sentir a questão um pouco mais pesada. Não sabe dizer não. Luta pelos direitos do outro em contrapartida dos seus. Ele mesmo vai perdendo os direitos em relação a ele, estipulado por ele. Ninguém, ele mesmo criou. Sente-se usado e traído pelo outro. E nem assim movimenta esforços para modificar-se. Modificar-se. Não modificar-lo. Isso a gente já entendeu que não vai existir. Permite o controle da sua vida pelo outro, mas quer o controle da vida dele. Vive a vida sem relações de prazer. Exige uma perfeição dos atos do outro e de si mesmo, que não existe. Não vai existir. É sempre a vítima. O comportamento faz com que ele sempre se sinta vitimado em relação às ações do outro. Sente que não é merecedor das suas conquistas. Isso é um traço interessante. Às vezes, há pouco tempo mesmo, teve uma mãe que parece que ela estava estudando para concurso, e aí ela anulou aquilo completamente para começar a viver a vida do outro. E em outros casos, quando chega a um sucesso dessa natureza, a aprovação em alguma coisa, a entrada numa faculdade, aquilo de alguma forma faz com que o indivíduo estabeleça uma relação de culpa. Como eu não deveria estar tendo esse sucesso com o meu filho nessa condição. Eu não deveria estar avançando. Eu deveria estar parado lá com ele. Não, isso é uma relação muito doentia. A negação é um dos mecanismos de defesa preferidos. Não enxerga quando a solução de um problema está aquém das suas possibilidades. Características que vêm a ratificar aquilo que nós já explicamos. Assume a responsabilidade do outro. Envergonha-se
com a situação do outro. Não dá crédito às suas ações. Espera-se um tratamento de codependência, reconhecimento das impossibilidades de estabelecimento do padrão que almeja. É impossível mudar o outro. Essa é a grande angústia do codependente. É a crença de que ele vai mudar o outro. E isso se dá pela culpa que ele acha que tem na criação do problema do outro, ignorando a questão da individualidade. A necessidade de imposição de limites e regras a serem seguidos por todos os membros do núcleo familiar faz parte do bojo, simplificadamente, do tratamento de codependência. Há essa necessidade de imposição de limites, porque no exemplo que demos da mesa do café da manhã, a gente observa que o limite de todo mundo foi extrapolado. Ninguém tem escolha. Tudo que a gente faz é baseado naquilo, é uma resposta a que o outro indivíduo vai apresentar. Então a imposição de limites e regras a serem seguidas é o início do processo de negação à facilitação. Não, a regra aqui é essa. Tem que seguir. Se eu não quiser seguir, paciência. Siga a sua vida da forma mais adequada que você supor. Mas aqui, a regra é essa. Sinta-se bem-vindo, sinta-se à vontade, você vai ser amado da mesma forma, mas a regra a ser seguida é essa. Claro, que regra você está falando, né? As regras que a gente vai estabelecer dentro do tratamento. Aí varia de pessoa para pessoa que está em tratamento, das individualidades que ali estão. E o tratamento familiar, como a gente já disse, é feito lá no Gema, no Gairol, e que futuramente, quando a gente falar, Gairol, a gente já não pode dizer que é feito só no Gema, por conta da questão da franquia social, realizado pelo conselheiro de família, trata as questões abordadas em grupos de autoajuda, o acompanhamento da casa espírita ofertando suas atividades convencionais, ou seja, tudo aquilo que a casa espírita entende como necessário. Nós agradecemos mais uma vez a possibilidade de trabalho, a possibilidade de aqui estarmos com vocês, transmitindo um pouco dessas informações, maiores dúvidas acerca do tratamento, dos tratamentos, da possibilidade de fazer os cursos e tal. No encerramento a gente pode trocar uma figurinha ali fora. Bom? Então, um bom dia a todos.